Olá, o meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar uma história. Essa história foi uma adaptação que eu fiz, somando fatos reais ocorridos na nossa casa espírita, situando-os de maneira atemporal e somados a uma prece bonita do Pai Nosso que tem no livro, chamado Jardim da Infância, do Espírito João de Deus, psicografia do Chico Xavier, e ficou uma historinha simpática. Nela eu coloquei um garoto chamado Miguel, que é filho de um casal de amigos meus, do nosso centro espírita, e que fez, durante a sua infância, a evangelização infantil com a nossa irmã Renata. Renata que hoje continua dirigindo o trabalho da infância aos sábados lá no nosso centro espírita, na nossa unidade sede, porque nós temos uma outra unidade no bairro, que quem dirige é a nossa irmã Tereza, muito bem dirigido, aliás, ambos os trabalhos muito bem dirigidos. E ambas têm, naturalmente, seus colaboradores. Mas vamos aqui à nossa história. Essa nossa história, ela começa assim, ó. Há mais de 100 anos, num centro chamado Centro Espírita São João, havia um homem de nome Pimenta que o dirigia. Não estranhe, Pimenta sim. Este era o seu nome de família, família Pimenta. Ele era o José Pimenta, o Zé Pimenta. Até já contamos uma historinha a respeito dele num outro vídeo, né? Algumas pessoas não gostavam dele, porque ele era muito bravo. Alguns até tinham medo dele. Mas, na verdade, ele era um sujeito bonzinho, gostava das crianças, se preocupava com elas, especialmente com a criança carente de tudo. Carente de abrigo, de dormida, de comida, de ser querida. O Zé Pimenta se preocupava com eles e nas atividades sociais do centro que ele dirigia, elas eram alvo da atenção de todo o grupo. Lá no Centro São João, só havia trabalho, entretanto, lá no Centro São João, só havia trabalhos espíritas para adultos. E um dia a confreira Renata deu a ideia de se fazer uma evangelização infantil. Alguns não concordaram, dizendo que as crianças eram muito pequenas e não entendiam de espiritismo ainda. Renata não deixou por menos e disse: quando é então que elas vão começar a entender, se não começarem agora? Quando é que elas vão começar a entender, se elas não começarem efetivamente a estudar agora, né? Ninguém soube responder, ninguém. Então Pimenta, o presidente do centro, pôs em votação a sugestão e foi decidido por se criar, num dia da semana, a evangelização infantil. Né? A maioria era a favor da criação da evangelização infantil, de uma escola infantil, de educação infantil espírita. Agora restava um porém. Em qual dia da semana será realizado e quem iria dirigir os trabalhos infantis? Alguém sugeriu, consultemos os espíritos. O espírita gosta de consultar espíritos, né? Tem espírita que não faz nada se não consultar os espíritos. É quase um absurdo, mas tem sim, né? Consultados, os espíritos responderam: a espiritualidade não se envolve nas decisões dos homens. Os homens são livres para decidirem. Contudo, nós apoiamos essa iniciativa. E se querem uma sugestão, façam aos sábados à noite, com os trabalhos de tratamento espiritual já realizados em favor da criança. Façam nesse sábado. Unam o útil ao agradável, disseram os espíritos. Bom, todo mundo concordou. Já tinham o dia. Mas quem iria dirigir? Perguntaram os espíritos. Esperaram um bocadinho e responderam assim: a autora da sugestão, naturalmente. Lascou, pensou a Renata, lascou. Sei que preciso aprender, mas que até fui eu quem dei a sugestão, mas como ensinar uma pessoa bronca como eu, que nem sabe falar direito com as crianças, apesar de eu me preocupar com elas? Quem é? Como é que eu vou ensinar isso para as crianças? Puxa vida. Os espíritos, então, ouvindo os pensamentos da Renata, disseram: não se preocupe, minha filha. Você não estará só nessa empreitada. Seus companheiros vão surgir para auxiliá-la.
Alguns até vão desertar no meio do caminho, mas outros virão e você vai encontrar ajuda das pessoas de quem menos você espera. Pode ter certeza, tenha confiança. A ajuda virá. Esteja tranquila, repetindo os espíritos, pois também os espíritos não se afastam desse tipo de trabalho e vão ajudá-la. Confie, confie. Mas aliviada, Renata aceitou a indicação dos espíritos. Seria então aos sábados à noite, e os pais estavam convidados a levar seus filhos para aprenderem os ensinamentos de Jesus na visão do Espiritismo. Os pais que a princípio discordaram também foram convidados a levar seus filhinhos e também aceitaram. Logo no sábado seguinte, o trabalho infantil começou. Os médiuns passistas estavam, como de costume, na cabine para o atendimento espiritual às crianças e os demais no pequeno salão do centro, sob o comando evangelizador da nossa confreira Renata. A princípio, sem bem saber o que fazer, Renata perguntou às crianças se elas sabiam fazer uma prece e quem queria pronunciá-la para se dar início aos trabalhos daquela noite. Na verdade, todos sabiam fazer uma oração, mas tímidos baixaram a cabeça. Todavia, um garoto de nome Miguelito, Miguelito, perguntou: eu posso fazer a prece, dona Renata? Aliviada, Renata respondeu: claro, Miguelito, faça a prece, por favor. E o pequeno, como que inspirado, começou: Pai nosso, que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome, divino em minha alma de menino, que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, Senhor, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, assim não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje, do celeiro de tua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija e em teu reino ilimitado que sejas glorificado agora e sempre. Assim seja. Naquele primeiro dia de trabalho infantil, como era de hábito estar lá para os trabalhos de cura, muitos estavam presentes, especialmente os pais das crianças. Todos, inclusive Renata, tinham agora os olhos marejados de lágrimas, pela prece inspirada que dos lábios do pequeno Miguel, de apenas 9 anos à época, havia pronunciado. Renata, agora mais confiante pela presença dos espíritos, começou o trabalho e passou a falar de Deus e a pedir a participação dos pequenos para um pequeno debate instrutivo. Ao final do trabalho, o espírito que havia orientado sua instituição e direção, manifestando-se através de um dos médios, o encerrou dizendo: meus filhos, voltam os espíritos para lhes dizer que tudo saiu nos conformes. O trabalho ora iniciado foi, na verdade, inspirado e planejado desde os maiorais do mundo espiritual, em favor de todos nós que dele participamos. E isso podemos concluir pelo muito que hoje pudemos aprender. Louvado seja Deus, o Cristo Jesus e os Espíritos do Senhor. Uma boa noite para todos nós. E o trabalho se encerrou naquela noite, mas continua ocorrendo até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a infância é atendida na nossa casa espírita. E aí na sua casa espírita? Por certo, existe um trabalho com a infância. Se não existe, crie. Se existe, mantenha. Faça com que as crianças interajam com aqueles que são responsáveis pelo trabalho. Dê a elas o papel principal que lhes cabe, no sentido de serem elas os aprendizes e também os instrutores, porque os espíritos infantis estão muito próximos do ontem,
da erraticidade, muitos trazem na lembrança dos bons ensinamentos que tiveram da espiritualidade enquanto lá estiveram, muitos conhecem do mundo espiritual e bem sabem entender essa realidade que a todos nós alcança. Na nossa casa, por exemplo, as crianças estudam o livro dos Espíritos, já vão longe com o livro dos Espíritos e aprendem naturalmente de uma forma lúdica, sempre lúdica, para que a criança possa acatar aqueles ensinamentos. Há que haver uma ludicidade. Essa ludicidade não espanta a responsabilidade que deva se ter no aprendizado dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos e que mais não são do que a tradução das orientações do Cristo Jesus nas primeiras horas, nos primeiros tempos. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o paráclito da verdade prometido por Jesus, e nós devemos nos comportar como aprendizes e transmissores dessas verdades, assim como os Espíritos o fazem de maneira séria e responsável. Bem responsável, aliás. E vamos adiante.